que para você ter a confiabilidade de um estudo clínico, você precisa de conseguir reproduzi-lo em outro lugar. Se a gente faz um estudo clínico aqui, usa cannabis do seu José, cannabis da Abrace, uma planta com a sua variedade de compostos, como alguém pode reproduzir isso de forma fidedigna? Então, essa questão do componente isolado, dos sintéticos, eles vieram para poder responder algumas perguntas que os ensaios não conseguiam ser respondidas pelas plantas, porque são complexas, né? Como saber exatamente o que está fazendo efeito? A gente estudou a planta aqui agora, 2 anos atrás, descobriu uma classe nova de canabinoides. Então, não é nem possível dizer que a gente sabe tudo que tem dentro da planta. Pode ser que, em breve, a gente descubra outros compostos. Trabalhar com isso é difícil. E quando o médico ele vai para o PubMed e vai procurar pesquisas com alto grau de confiabilidade, revistas que são renomadas, os trabalhos foram obrigatoriamente feitos com substâncias isoladas. E aí a gente entra naquele paradigma, naquela confusão. Aquilo ali representa a planta da cannabis? Não. Os resultados que nós temos na prática, no dia a dia, são bem diferentes daqueles que a gente vê em pesquisa. As pesquisas estão erradas? Não. As pesquisas estão seguindo um caminho que é preciso ser respondido. É aquela forma que se responde um ensaio clínico. Mas na nossa prática diária, a gente tem resultados bem diferentes daqueles que são publicados. E o que explica isso? Porque nós trabalhamos com todos os instrumentos que foram dados. Eu tenho pacientes que usam muito poucos, mas tem pacientes que usam isolado, tem pacientes que usam produtos sem o THC, tem pacientes que usam produtos com altas concentrações de THC, mas foi por necessidade. O paciente chegou nesse caminho, foi por um ajuste. Não, como eu falei para você, não tem o óleo disso, o óleo daquilo, então a gente tem uma forma, cada um tem a sua, uma forma de tentar encontrar a melhor fórmula, a melhor dose do paciente. Mas essa questão, e uma questão muito importante que você trouxe, e eu acho que eu vou responder ela, foi quando você começou a falar a respeito da questão do sintético. Existe uma questão que eu sempre trago, porque países em que a cannabis é proibida, você tem o surgimento de moléculas que são moléculas semissintéticas. Elas estão presentes na planta, mas em pequenas quantidades. E aí, o Dr. Michula fez essa patente, ele descobriu como converter o canabidiol em THC, mas aí não é o delta 9 da planta, é o delta 8. E aí a gente entra numa questão, né? Quem aqui já é antigo e velho, como eu, né? Nós aqui, ouvimos falar muito da talidomida. O que era a talidomida? A talidomida era uma molécula, um medicamento utilizado com alguns fins, e quando se sintetizou ela, você gerou ali algumas repercussões negativas. Isso foi devido a uma questão chamada de quiralidade. É uma questão que resumindo, a minha mão esquerda é igual à direita, mas uma luva da mão esquerda não cabe na mão direita. Isso é a quiralidade das moléculas. Quando você olha uma molécula, ela tem o seu posicionamento. E quando você sintetiza uma planta ou uma molécula, você não sabe exatamente qual é a quiralidade que você está ali desenvolvendo. E aí você pode, por vezes, e essa é a nossa preocupação quando se trata de medicamentos novos, como o delta 8, como outros aí que surgiram, os próprios canabinoides menores, que hoje são vendidos em produtos em uma alta concentração, isso tudo para nós médicos é uma coisa nova. Isso aí é de 10, 15 anos para cá, que a gente começou a ver isso na prática, trabalhar com esse tipo de produto. Eu opto em não trabalhar com os sintéticos. Eu sempre opto em trabalhar com aquilo que a gente já ouve falar. O que é milenar? É o THC e o CBD, é o delta 9, é a cannabis. CBG em grandes concentrações, o CBDV ou o delta 8, aí isso é novidade. Aí eu prefiro esperar um pouco para ver se isso é seguro, para ver se ele é, né, adequado para os tratamentos. Inclusive, a gatinha que eu relatei para vocês, você pegar